E aí, eu sou o professor Daniel e você está no canal Tô Vendo Tudo. Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 21 de abril e é feriado. E se você não sabe por que hoje é feriado, não sai daí, porque depois da vinheta eu conto tudinho pra você. Então vamos começar assim. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Ative os sininhos para você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Já aproveita e deixa seu like, que é para fortalecer aqui o canal. E compartilhe esse vídeo com os amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou quiser sugerir um próximo assunto para eu trabalhar num outro vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo para você. Ao longo do nosso período colonial, ocorreram vários movimentos de contestação da autoridade de Portugal sobre a sua colônia na América. Dentre estes movimentos, a gente destaca os movimentos nativistas. Estes movimentos aconteceram na segunda metade do século XVII e na primeira metade do século XVIII. Porém, estes movimentos nativistas não buscavam a independência do Brasil com relação a Portugal, mas sim o afrouxamento do pacto colonial. Já na segunda metade do século XVIII, vão ocorrer os movimentos emancipacionistas, que por definição são aqueles movimentos que querem a separação do Brasil com relação a Portugal. E é esse o assunto do vídeo de hoje. Estes movimentos emancipacionistas foram influenciados por outros movimentos que ocorreram na Europa, como por exemplo o liberalismo europeu, também chamado de iluminismo, ou movimentos revolucionários como a independência dos Estados Unidos de 1776 a 1784 e a Revolução Francesa de 1789. Eu vou colocar um card aqui em cima depois para um vídeo aqui do canal onde eu falo e explico tudinho sobre a Revolução Francesa. Dentre as principais características dos movimentos emancipacionistas, podemos destacar o fato deles não reconhecerem a autoridade de Portugal sobre a sua metrópole. Eles querem ainda mudanças políticas para o Brasil e, de modo geral, apresentam um projeto político para o Brasil após o processo de independência. Dos movimentos emancipacionistas que ocorreram no Brasil no século XVIII, merecem destaque a Inconfidência Mineira de 1789, assunto do vídeo de hoje, e a Conjuração Baiana, assunto que iremos abordar em um outro vídeo. Ao longo do nosso período colonial, ocorreram vários movimentos de contestação da autoridade de Portugal sobre a sua colônia na América. Dentre estes movimentos, a gente destaca os movimentos nativistas. Estes movimentos aconteceram na segunda metade do século XVII e na primeira metade do século XVIII. Porém, estes movimentos nativistas não buscavam a independência do Brasil com relação a Portugal, mas sim o afrouxamento do pacto colonial. Já na segunda metade do século XVIII, vão ocorrer os movimentos emancipacionistas, que por definição são aqueles movimentos que querem a separação do Brasil com relação a Portugal. E é esse o assunto do vídeo de hoje. Estes movimentos emancipacionistas foram influenciados por outros movimentos que ocorreram na Europa, como por exemplo o liberalismo europeu, também chamado de iluminismo, ou movimentos revolucionários como a independência dos Estados Unidos de 1776 a 1784 e a Revolução Francesa de 1789. Eu vou colocar um card aqui em cima depois para um vídeo aqui do canal onde eu falo e explico tudinho sobre a Revolução Francesa. A Inconfidência Mineira de 1789 deveria ter acontecido no dia 6 de agosto, na cidade de Vila Rica, em Minas Gerais. Este movimento traz as seguintes características: era emancipacionista, era republicano, era iluminista, elitista, escravagista e burguês. Todo movimento revolucionário traz consigo causas primárias que se acumulam ao longo do tempo e aquelas que podemos chamar de causas imediatas ou o estupim da revolta. Não foi diferente com a Inconfidência Mineira. Entre as causas primárias que levaram à eclosão do movimento estão
o fiscalismo de Portugal sobre a colônia, o arroxo de Portugal sobre os colonos, a crise da exploração do ouro, o endividamento dos mineradores com o Estado português e o retorno de jovens brasileiros que haviam ido estudar na Europa e que trouxeram consigo ideias iluministas, como as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, que conheceram com contato com os pensadores do iluminismo, como Diderot, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, entre outros. Já quando pensamos na causa imediata que levou à eclosão do movimento, esta causa é a cobrança da derrama, marcada para o dia 6 de agosto de 1789. A derrama era aquela cobrança compulsória dos impostos atrasados da mineração. Eu vou deixar aqui em cima um card com o link para o vídeo de mineração no Brasil Colônia que temos aqui no canal. A Inconfidência Mineira apresentava propostas políticas bem específicas. Entre elas, podemos destacar a independência do Brasil, a implantação de uma república, a transferência da capital de Salvador para a cidade de São João del Rei. No entanto, este movimento não apresentava uma proposta de abolição da escravidão. Isso porque era um movimento comandado pelas elites de Minas Gerais. E ninguém pensava em abolir a escravidão dentro deste grupo social na colônia. O movimento em Minas Gerais ainda apresentava uma estratégia bem definida. Os inconfidentes iriam esperar o início da derrama para ver a revolta do povo, e aí sim assumir a liderança do movimento. Depois disso, os inconfidentes apresentariam a bandeira do novo país independente, e só depois iriam buscar o apoio de países como os Estados Unidos, antiga colônia da Inglaterra, e a França, berço do iluminismo. A Inconfidência, no entanto, traz uma enorme contradição, pois era um movimento elitista. Contudo, seu líder era o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. Tiradentes não era um homem da elite, não era um homem de posses, e portanto não faz o menor sentido que ele seja apontado como líder deste movimento. A liderança de Tiradentes deste movimento ainda apresenta outras contradições. O inquérito aberto após a descoberta do movimento aponta depoimentos que indicam que o Tiradentes vivia estimulando pelas ruas de Vila Rica as pessoas a apoiarem o movimento republicano, alegando que o movimento republicano dos Estados Unidos tinha sido um sucesso e que aqui o sucesso seria ainda maior, porque aqui tínhamos ainda mais riquezas do que os americanos tinham na América do Norte. Contudo, Tiradentes nunca tirou os pés do Brasil, não conhecia os Estados Unidos e, portanto, não tinha como saber como se desenvolveu o processo republicano no vizinho da América do Norte. Em outros depoimentos, afirmava-se ainda que o senhor Joaquim José da Silva Xavier andava pelas ruas de Vila Rica com a Constituição americana debaixo do braço, buscando alguém que soubesse falar inglês e que pudesse traduzir o texto para ele. Ou seja, Tiradentes liderava um movimento inspirado pela independência dos Estados Unidos e cujo objetivo era implantar aqui uma república como a que existia lá, sem nunca ter saído daqui, sem conhecer os Estados Unidos e sem nem mesmo saber falar inglês para poder ler o texto da Constituição do país que inspirava o movimento que ele liderava. A Inconfidência Mineira não chegou a sair da fase de planejamento, mas podemos apontar um resultado final para ela. O fracasso do movimento tem início quando um dos inconfidentes, Joaquim Silvério dos Reis, procura o governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, e delata a existência de um movimento separatista em Minas Gerais. O governador suspende a derrama marcada para o dia 6 de agosto de 1789, frustrando os planos dos inconfidentes. Os membros da Inconfidência são presos. É implantada uma devassa, que era uma investigação policial sobre o movimento que estava sendo planejado. A investigação aponta o líder do movimento como sendo o senhor Joaquim José da Silva Xavier, delatado pelos seus companheiros de Inconfidência. Tiradentes, então, é condenado à morte por enforcamento e esquartejamento, o que acontece no dia 21 de abril de 1792, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E é por causa deste enforcamento que nós temos o feriado do dia de hoje.
Os outros membros da Inconfidência foram todos condenados à pena de degredo temporário ou perpétuo. O senhor Joaquim Silvério dos Reis, delator do movimento, além de ter sido condenado apenas à pena do degredo por 10 anos, ainda teve todas as suas dívidas com a coroa portuguesa perdoadas. E ele devia 20 anos de impostos para a coroa portuguesa. Como podemos ver, a delação premiada para ele foi bem lucrativa. No entanto, Tiradentes não se tornou herói da noite para o dia. Durante muito tempo, o nome Joaquim José da Silva Xavier era proibido no Brasil, pois ele era um criminoso renegado. É só em 1889, com a proclamação da República, que a história de Tiradentes passa por uma reviravolta e ele deixa de ser considerado um bandido renegado para ser considerado um herói libertador, o patriarca da nossa República. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha te ajudado. Se ele te ajudou, compartilha com os amigos e deixa seu like. Já aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Eu sou o professor Daniel e você está no canal Tô Vendo Tudo. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!